Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Palmeiras 3-2 no Maracanã e colou na liderança junto com o Palmeiras. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, o Pascoal, o Zinho, o Zé Elias falando, debatendo sobre o Flamengo. Rasgaram elogios ao Pedro. Chega aqui daquela moral como sempre, explode dentro do like, nos ajude, nação, a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Será que vamos conseguir bater? Dá aquela moral deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Faz o seguinte, coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Piauí, Pará, Amazonas, no Acre. Se você está em outro país, coloca aí nos comentários, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver o que eles falaram da grande vitória do Mengão. Lá como sempre, fã de esporte, vamos juntos, nossa semana começando, verdadeiramente começando aqui com a equipe titular, né? E o malvadão do Ibope tá de novo, tá aí, vamos com tudo. Olha, dentro daquilo que a gente brinca aí no programa, brinca falando sério, ontem foi a vitória do incomparável contra o confiável e ficou muito provado isso no jogo. Daquilo que a gente fala, o Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu falo que o Palmeiras é confiável, né? Então, assim, me mostrou o jogo que o melhor time, que tem peças que individualmente resolvem o jogo, vamos tirar a polêmica da arbitragem. Isso a gente vai conversar aqui no programa. Vamos dar a nossa opinião, né, Zé Elias? Né, Pascoal? Lihal? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero olhar para o campo, para a bola. O que eu vi no jogo, o Palmeiras superior ao Flamengo. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, anular a qualidade individual em alguns momentos. Mas quando o Pedro e a Arrascaeta, que são diferentes, o Flamengo tem esses jogadores diferentes, consegue se livrar ou consegue numa jogada um achar o outro, aí esse talento, esse individual aparece e fez o Flamengo sair com a vantagem, ganhar o jogo. Mas eu vi um Palmeiras mais organizado, um Palmeiras que se impôs dentro do Maracanã. A estatística, os números mostram isso: finalização, posse de bola, ações na área do rival, enfim. A estatística está aí para mostrar isso. Mas, tirando a estatística, olhando o jogo, achei no primeiro tempo o Palmeiras conseguindo, na saída de bola do Flamengo, impedir o Flamengo de criar. Teve dificuldades. E aí veio polêmicas no jogo que influenciaram, mas o jogador que não pode ficar no banco, o Pedro, não pode ficar no banco. Muito obrigado. O Pedro decide. Muito obrigado. O Pedro decide. E tem o Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato. Longe. E artilheiro do campeonato. Então esses caras definiram o jogo. Zé Elias, bom esse time do Palmeiras, hein? Mesmo perdendo o jogo, o time bom, o osso duro de roer. Mas ontem falhou muito mais do que de costume. Nos 3 gols, é claro que o jogo de futebol é feito de erros, mas o Palmeiras deu uma exagerada nos erros e, diante de um time que tem Arrascaeta e Pedro, isso é absolutamente mortal. Zé, boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Ontem eu acho que foi uma final de campeonato, vamos dizer assim, né? Uma prévia da final que, no meu entendimento, será na Libertadores. Só com um jogo apenas, então você tem um outro regulamento, uma outra forma de ser, aí você já leva esse jogo para lá. Não, vai ser sensacional. Eu acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que ontem é um jogo muito equilibrado, você não pode errar, tanto de um lado como para o outro. Se o Flamengo errasse, assim, eu concordo com o Zinho, né? O Palmeiras pressionou, não deixou sair jogando, mas o Flamengo soube se defender. O Flamengo soube se organizar defensivamente. Aí entra o trabalho do Jorginho, principalmente. Do Jorginho. Jorginho é impressionante como ele consegue arrumar esse sistema tático do Flamengo em termos de posicionamento. Eu acho que o Flamengo sentiu muito a questão da saída de bola, porque o Palmeiras sufocou ali. E eu acho que 2 jogadores não entraram no jogo no primeiro tempo, Samuel Lino e Luiz Araújo. Eles ficaram de fora, eles não entraram no jogo.
né, os dois que seriam a via de escape, né, aí nós estamos vendo o pênalti, para mim foi pênalti, mas depois nós vamos discutir isso. Sim. Né, a via de escape, e aí a genialidade, ó, o Rossi, a ingenuidade do Fuchs, e aí é mortal. Errar contra o Flamengo é mortal, especialmente quando você tem esses dois jogadores aí que são geniais, né? Então, voltando à análise do jogo, né, eu acho que quando o Samuel Lino e o Luiz Araújo participavam, ou participam mais do jogo, né, vamos dizer assim, eu acho que o Flamengo joga mais. E aí o Palmeiras teve o seu mérito. No primeiro tempo, realmente, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao Flamengo no quesito de controle do jogo. Aí tem a questão do troca zagueiro, não troca zagueiro, o médico não deu o sinal, aquela indecisão toda ali que gerou ali, mas mesmo assim o Flamengo poderia ter se organizado um pouquinho melhor. Aí outra questão da arbitragem que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Mas você não pode errar de um lado para o outro. O Palmeiras, para mim, é um time mais chato de se jogar, no bom sentido. É um time que vai te dificultar 90 minutos. 90 minutos eles vão correr, vão tentar, vão lutar. E o Flamengo é isso. O Flamengo, quando não está bem taticamente ou tem dificuldade, você tem a genialidade e a qualidade desses jogadores, né? E aí mostra o que o Pedro entendeu, o recado que foi dado a ele algum tempo atrás pelo Felipe. Marcando, roubou essa bola, saiu para receber a jogada, foi lá, finalizou e foi comemorar. Eu acho que era isso que todos nós estávamos esperando um pouco do Pedro, porque nós nunca criticamos a condição técnica do Pedro, nós sempre falávamos que o Pedro é o melhor jogador ou o melhor centroavante do Brasil no Brasil, mas faltava algo a mais para se encaixar dentro do jogo que o Felipe Luiz enxerga, e foi o que nós vimos ontem. Oswaldo Pascoal, muito boa noite. A minha primeira pergunta para você, na verdade, é um presente para o Oswaldo Pascoal. Obrigado, eu agradeço. Bem embrulhadinho com o nome de Pedro. Foi do Pedro ontem a melhor atuação individual deste campeonato brasileiro? Do Pedro, sim. Boa noite, Plihal. Geral, não só do Pedro. Não, do Pedro foi a melhor atuação dele do campeonato, não tenho dúvida disso, né? Mas para mim, você sabe que olha a minha cara de surpresa, que o Pedro jogou bem, o Pedro fez gol, o Pedro arrebentou com o jogo, olha a minha cara de surpresa. Nenhuma surpresa. Todo dia eu falo aqui que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, não tem igual o Pedro. Mas não é todo dia que ele joga isso, não. Mas é todo dia, se você der chance para ele jogar todo dia, ele vai jogar todo dia. Não é toda vez que ele corre que correu ontem, não. Mas é o jogo que manda, é o jogo que pede. Como é que você deixa um cara que te entrega 30 gols em meia temporada, como ele fez no ano passado, no banco de reservas? Mas imagina se ele fizesse esse jogo sempre, Pascoal. Ele ia fazer 60 gols. Mas é isso que eu espero dele. Que ele faça 60, que ele faça 70 gols por temporada. Porque ele tem muito potencial. Tem uns artistas que falam assim, o Pedro não sabe jogar fora do ar. Ele não sabe, eu que sei. O Pedro não sabe não, eu que sei. Aí não dá uma volta no zagueiro. Tá bom. Mas alguém fala que ele não sabe jogar fora da área? Um monte de gente fala isso. Um monte. E até de flamenguista lá na arquibancada do Maracanã. Eu ouço as pessoas reclamarem que ele não corre. Corre pra caramba, se entrega o jogo inteiro, é um monstro de centroavante. Agora vocês entenderam como é o Pedro, não? Tô precisando traduzir uma palavra. Ontem, vamos lá, vamos ser correto e justo. Ontem ele fez isso. Ontem ele foi... Quando o jogo pedir, ele vai fazer, não, Pascoal, Zé. Em outros jogos que o jogo pediu... Não, em outros jogos que o jogo pediu, ele não conseguiu fazer. Ontem é uma questão assim... Ontem chama-se Palmeiras. Eu concordo... E final de jogo. Eu concordo com vocês na análise do jogo. Para mim, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Não foi... No cômputo geral, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo. Ponto. Quando os dois times, taticamente, são muito bem preparados, são muito bem distribuídos, o que é que vai definir o jogo? O individual. O individual, na marcação, o Palmeiras teve os sérios problemas. Seríssimos problemas. Bruno Fux não entregou o que o treinador esperava dele. O que o treinador esperava dele? A bola longa, a saída em velocidade, que ele tem bom passe de bola longa. Mas ele tem muita dificuldade na velocidade, ele tem muita dificuldade na recomposição, e ficou muito claro ontem. O Aníbal, o seguinte... Era jogo pro Murilo, Pascoal? O Murilo disse que, o Abel disse que ele estava cansado, que ele jogou 7 partidas seguidas. O Aníbal Moreno, vai sair uma saída de bola, tem 2 caras perto dele, dá uma raquetada, tira a bola, e foi embaçar o jogo, né? Você elogiou bastante o Aníbal na quinta. Não, eu tô criticando porque errou. O seguinte, deixa eu falar um negocinho pra você. Eu não sou treinador pra arrumar vestiário, eu sou analista de futebol. Quando o cara erra, eu falo que ele errou.
Quem tem que arrumar vestiário é o treinador. Eu não fico aqui passando pano pra jogador, pra dizer que o cara não jogou, que é um coitado, ele é um escambau de Madureira. Não tem comigo isso. Errou, falhou, não jogou bem, ponto. Quando joga bem, eu falo que jogou bem. Aí é outro problema. Esse é o aspecto do individual que interfere no coletivo. O individual, as falhas individuais interferiram no coletivo do Palmeiras. E não venham me dizer, ai, que saudade do Everton. O Everton jogando ou não fez nenhuma diferença. Porque já tem gente lá no Palmeiras dizendo que o Everton fez. O Everton fez pênalti. Puxa vida, o que vai fazer? O Everton, o Carlos Miguel não teve culpa nenhuma dos gols que sofreu. Perfeito? Agora, não, eu entendo o que o Abel quis fazer. Não tenho críticas ao Abel, muito pelo contrário. Acho que a análise dele do jogo foi uma análise depois bem sucedida, porque ele imaginou o Bruno Fux fazendo a saída de bola. E o Bruno Fux não entregou o que ele esperava. É só isso. Um dia ele não estava bem, não jogou bem. Assim como o Lino não jogou bem. Não é que ele não jogou bem o primeiro tempo, ele não jogou bem. Nada bem. Não jogou bem. Agora, existem algumas coisas da arbitragem que precisam ser introduzidas. Daqui a pouquinho a gente fala. Porque a arbitragem interferiu diretamente no jogo e no placar do jogo. Mas por enquanto vamos ficar na bola. Né? Na bola eu acho que o Felipe Luiz fez uma boa análise do jogo ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, tudo que aconteceu. E tive a oportunidade de acompanhar as entrevistas coletivas. Acho que o Felipe Luiz analisou bem a partida. Só não gostei da parte final da entrevista dele. Depois a gente vai falar da arbitragem, né? Eu acho que existem coisas que podem ser superadas. E o Abel enxergou bem o jogo também. Falou do acontecimento. Duas coisas pro Tetra, que é sempre aqui, verdade seja dita, um super defensor do Pedro. A exemplo do Oswaldo Pascoal. O Pedro corre sempre desse jeitozinho. Segunda pergunta, o Palmeiras não jogou muito, apesar de ter jogado bem, não foi muito faceirinho para enfrentar um time como o do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas? Então, eu acho que assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e Flamengo, foi o jogo que eu vi o Palmeiras ser o protagonista do jogo, porque geralmente, na maioria dos confrontos, o Flamengo propõe o jogo. Até porque, tecnicamente, tem mais jogadores decisivos, geralmente o Flamengo fica mais com a bola, geralmente o Flamengo joga mais no campo do Palmeiras, né? Palmeiras mais recuando, baixando as linhas, compactando, e o Palmeiras saindo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque. E eu posso estar equivocado, mas dos últimos confrontos, acho que esse foi o que eu posso falar, que o Palmeiras ele tomou mais conta do jogo mesmo no Maracanã, e me surpreendeu, porque eu achava que o Flamengo seria aquele time que ia encurralar, ia, né, jogar muito o Palmeiras para trás, e o Palmeiras ia explorar muito contra-ataque. Se você for ver a posse de bola, a maior é do Palmeiras no jogo, que é uma surpresa para mim, porque a armação tática dos dois treinadores me dizia que o Flamengo teria mais a bola, que o Flamengo buscaria mais o gol, seria mais ofensivo. Olha aí, 20 finalizações contra 8. Eu acho que é uma diferença enorme para esse duelo que é tão parelho para mim. É muito equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável ao Palmeiras. Eles se equiparam pela qualidade e organização tática dos treinadores. E o jogo me mostrou isso, né? E os números estão me dizendo isso. Esses times estão muito parelho. É difícil você dizer quem é o grande favorito. Vai depender da situação do jogo. O Flamengo, volto a dizer, o Pedro, ele não é velocista. O Pedro, ele não é o jogador de ficar voltando para marcar lá ali na linha do meio campo, volante. Não é a característica dele. Mas ele é o jogador que, intermediária ofensiva, vai tentar dar um bote, vai fazer uma sombra, porque a característica dele é a parte técnica muito refinada. O Pedro não é centroavante brucutu que fica lá na frente parado esperando para fazer pivô. Não é. E eu nem acho ele, o fundamento principal dele seja o jogo aéreo. Pelo contrário,
Ele até cabeceia, faz alguns gols de cabeça, mas o forte dele não é ficar disputando bola aérea com o zagueiro. Ele tem uma estatura boa, ele acaba disputando, mas não é o fundamento que ele leva grande vantagem. Agora, bota a bola no chão, o Arrascaeta encosta nele, os pontas procuram ele toda hora, os volantes procuram ele toda hora, porque ele sai na intermediária, recebe, consegue girar e encontrar o passe, porque ele tem técnica boa. É só ver o gol que o Luiz Araújo fez contra o Botafogo, gente. Aquele passe que ele deu ali é de um cara que sabe jogar, que tem qualidade técnica para resolver num espaço curto, com pressão de marcação, uma cavadinha para encontrar o companheiro. Você vê que o Luiz Araújo abaixou, ficou de joelho para ele botar o pé para lustrar, porque o cara tem qualidade técnica. O Pedro, ele com sequência de jogos, teria chance de estar na seleção do Ancelotti. Infelizmente, por uma opção tática e uma divergência que houve lá atrás, ficou uma certa situação que o Felipe Luiz, em alguns jogos, e ele é o comandante, tem todo o direito, e eu acho que é um bom treinador, tem um futuro brilhante pela frente. Eu não critico o Felipe Luiz pelas escolhas dele, porque ele está no dia a dia, está observando. Só que eu acho que o Pedro pode ser feito com ele o que está sendo feito com a Arrascaeta. Chega com 60 minutos de jogo, 70, ele tira o Arrascaeta e poupa alguns minutos do jogo para controlar a minutagem, para ter uma recuperação mais rápida no próximo jogo, mas sempre é titular. O Pedro pode também fazer isso, porque o cara resolve. O cara é o artilheiro. Quando ele ficou fora de alguns jogos, o Flamengo teve dificuldade na parte final, botar a bola para dentro do gol. O Flamengo oscilou muito nesse sentido. E eu acho que é o seguinte, quando ele é preterido de alguns jogos, ou até para entrar ele é a última opção, não tem atleta que não baixa um pouco a confiança. Por mais que já está há muito tempo na bola, perde um pouco a confiança, sabe que o treinador não tem ele como a primeira opção. Então precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa de estruturar, falar o porquê que está acontecendo. Eu só acho que é o seguinte, para você deixar o Pedro no banco, para ter o Plata improvisado de centroavante, para ter o Arrascaeta mais adiantado, que não é a característica, eu acho um desperdício, né? Eu acho que assim, vai botar quem? O Bruno Henrique? Aí beleza, é mais atacante do que os outros para substituir o Pedro. Assim mesmo não é a característica do Pedro. Então não é que é defensor, eu estou olhando para o time do Flamengo, para o melhor para o Flamengo, na minha opinião, como comentarista, e eu acho que o Pedro, ele pode ser poupado em minutagem. Agora não ficar no banco e quando entrar aos 37 segundos do tempo. Quem vai correr? Quem vai conseguir? O jogo já está quase que definido, é muito complicado. Então, assim, eu acho que nessas escolhas o Felipe Luiz, para mim, não faz a escolha certa. Para mim, nesse sentido. Agora, respeito, porque o Flamengo tem um elenco muito bom e ele está observando, precisa de pressão, precisa de marcação. Legal, não é o Pedro. O Pedro ficar dando pique para lá, para cá, não é a característica dele. Agora, dentro das características dele, ele corre. Dentro da característica dele, ele corre. Agora esse negócio, não, o Pedro não correu. Por quê? Porque ele não voltou lá atrás para marcar? Eu não analiso dessa forma. Ele é o centroavante do time. Ele tem que correr lá na frente, perto da área, para fazer os gols. Vamos ouvir agora Felipe Luiz falando justamente a respeito do seu centroavante. Encheu a bola. Felipe enchendo a bola do camisa 9, pode rodar. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe, utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Zé Elias, você por enquanto foi o único que não falou nada do Pedro ainda, por favor. Não falei nada, não. Eu sempre falo que a questão do Pedro, que a gente sempre discutiu aqui, era o entendimento do Felipe Luiz em pressionar o time adversário o tempo todo, fazer pressão, ser um time mais intenso e tal.
E eu acho que o Pedro ontem mostrou esse tipo de situação em relação a bola, a pressionar, a roubar. Eu acho que ontem o Pedro foi diferente, tanto é que nós estamos falando aqui. E falei no destaque aquilo que ele fez. Ele rouba a bola do Aníbal Moreno, se apresenta para jogar e faz e finaliza o lance. Eu acho que era isso que eu tenho certeza que é isso que todos nós esperamos do Pedro em relação ao sistema tático da equipe do Flamengo, que é a cabeça do seu treinador. O seu treinador sempre falou isso: eu quero um jogo intenso, eu quero um jogo rápido, eu quero um jogo que pega a bola próximo, já rouba a bola e já vai definir as jogadas e tal. E eu acho que isso o Pedro entendeu nesse aspecto, especialmente no jogo contra o Palmeiras. Aí entra o que o Zinho falou, que eu não tinha pensado, que é verdade, porque nós já tínhamos reparado em relação eu já tinha reparado em relação ao Arrascaeta e reparado muito, e sempre falei muito aquilo que o Jorge Jesus fazia quando era treinador do Flamengo e o Abel faz muito no Palmeiras. Quando ele tem o jogo definido, com 65 minutos de jogo, 70, ele começa a tirar os caras mais importantes para preservá-los para o próximo jogo. O Abel faz 5 anos que faz isso e faz com a maestria. E eu acho que o que o Zinho falou é uma coisa bem interessante que, se eu fosse o Felipe ou alguém ali do Flamengo que estivesse escutando, eu acho que eles já devem estar pensando nisso, pela apresentação do Pedro. Mas, eu volto a falar, para mim o Pedro sempre foi fantástico como centroavante. E sempre o defendi aqui como o maior e o melhor finalizador do futebol brasileiro. A única coisa é que dentro daquilo que eu entendo que o Felipe esperava dele, foi exatamente o que ele fez ontem. Participativo. Mas ele não volta. Ontem ele estava voltando. Ele voltou para marcar. Ele voltou para trás da linha do meio campo para ajudar na marcação do lado direito. Né? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. O Felipe tem no dia a dia uma coisa que nós não temos. Né? São os dados da fisiologia, é o comportamento do jogador, é a forma dele reagir a determinadas situações, e aí dentro dessa compilação de fatores, o Felipe decide quem ele vai fazer diante daquilo que é o time adversário. O Felipe claramente mostra isso, que ele monta o time de acordo com o adversário. Só que o Pedro, nos últimos 2 jogos, vem sendo um dos principais jogadores, se não o cara do Flamengo. Tanto é que no último jogo ele falou, o campo fala, então o Pedro tá ali, né? Mas assim, se o Pedro mantiver esse tipo de jogo, eu acho que ele facilmente ele é o titular do Flamengo, já para mim já é, né? Sempre foi, mas facilmente ele vai ser o titular do Flamengo o tempo todo. Porque é isso que o treinador espera dele. Claro, e se arrebentar na reta final do Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, se credencia muito a jogar mais uma Copa do Mundo. Desculpa, claro. Tem só uma situação. Ontem, o time do Palmeiras pressionou o Flamengo o tempo todo. No primeiro tempo, dificilmente o Flamengo conseguiu sair jogando. Né? Então o Pedro foi aquele cara que escorou e batalhou e segurou a bola e tal, sem dúvida. Agora, eu acho que na cabeça do Felipe, eu estou fazendo uma coisa de maluco aqui. Eu acho que há uma expectativa muito grande para que ele possa fazer o que ele fez ontem em todos os jogos. Né? Agora eu vou jogar contra um time que vai jogar lá atrás e eu preciso que o time do Flamengo pressione. Pedro, vem cá, eu quero que você faça isso. Entendeu? É isso que eu acho que passa na cabeça do Felipe. Por isso que muitas vezes, acho que pelas opções feitas, ele deixou o Pedro no banco porque ele precisava fazer isso. Ontem foi um jogo diferente. Até assim, a gente não sabe se foi uma estratégia do Felipe ou se por conta da potência e da força do Palmeiras, o Flamengo foi obrigado a jogar daquele jeito. Porque quem deu o passe para o Pedro não foram os 2 zagueiros, foi o Rossi. O Rossi deu um passe direto nos pés do Pedro e o Pedro fez o toque pro Arrascaeta. Uma ligação do goleiro para depois do meio campo. E o movimento é automático. Né? O movimento, pela inteligência dos jogadores, a inteligência do Arrascaeta, a inteligência do Pedro, o movimento foi automático. Né? Então, assim, nós não sabemos ainda se foi uma opção tática do Felipe ou se o Palmeiras não deixou o Flamengo jogar e ter o controle do jogo, né? Mas o Flamengo soube se defender e sair naquilo que ele podia fazer. Tanto é que o primeiro lance de gol do Flamengo, ele fez o gol. É isso aí, nação. Falando da parte boa da partida, o Flamengo conseguiu. Foi letal, o Flamengo. Essa é a palavra correta da gente definir essa partida. O Flamengo foi letal. Os erros que aconteceram dentro de campo com o Palmeiras, né, na formação tática, deixaram um buraco ali no meio de campo que o Arrascaeta conseguiu dar um passe, ou melhor, o Pedro conseguiu fazer um giro e dar um passe espetacular ali pro Arrascaeta abrir o placar. Aí logo em seguida já veio o pênalti em cima do Pedro, o Jorginho já fez o segundo e aí já veio o Pedro fazendo o terceiro. Quer dizer,
o Flamengo foi letal. E é isso que o Flamengo precisa ser eficiente, principalmente nas finalizações. E agora é pensar na partida contra o Racing. Partida essa importantíssima que acontece nessa próxima quarta-feira. Todos os ingressos já estão esgotados. Só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Saiu a notícia aqui no site do Globo Esporte falando que todos os ingressos para essa partida já estão esgotados. Quer dizer, é tendência para mais uma partida de Maracanã lotado. O Flamengo vai empurrar o Mengão para mais uma final de Copa Libertadores da América, hein? A torcida do Mengão vai empurrar o Flamengo para mais uma final de Copa Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Fica ligado no nosso canal. Aqui tem mais vídeos para você acompanhar e amanhã vamos trazer para você toda a preparação do Flamengo para a partida contra o Racing, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não esqueça daquela moral, deixa o like, compartilha o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.